Torne-se inabalável. 8 lições para dominar suas emoções e superar os desafios. Na vida, todos nós enfrentamos tempestades. Tempestades que surgem sem avisar, como nuvens escuras ameaçando a luz do sol em um dia perfeito. Você já parou para pensar como se sente quando a pressão se acumula e a ansiedade começa a tomar conta do seu coração? Muitas vezes, somos tragados por essas ondas emocionais como um barco à deriva em meio à fúria do mar. Você já se sentiu assim? A sensação de impotência e a inevitável pergunta que nos persegue: o que aconteceria se, ao invés de apenas resistir, nós pudéssemos ser inabaláveis como rochas em meio à tempestade? Não seria incrível? Ou que se fosse possível navegar com serenidade em meio ao caos? É exatamente isso que a filosofia estoica nos ensina. Uma sabedoria que nos convida a encarar a tempestade com um olhar firme e uma mente tranquila, como o sábio marinheiro que conhece bem as águas turbulentas. Já sentiu que suas emoções o dominam em certos momentos da sua vida? Ou que decisões apressadas frequentemente acabam se transformando em um fardo, gerando arrependimentos que podem nos acompanhar por dias? Imagine por um instante a possibilidade de cultivar uma mente forte, que não se deixa levar pelas correntes emocionais. Você consegue imaginar a transformação que isso traria para a sua vida? Agora prepare-se, porque hoje vamos explorar juntos 8 lições estoicas que têm o poder de te ajudar a se tornar emocionalmente inabalável. E acredite, enfrentar adversidades com calma não é uma habilidade apenas para poucos, mas algo que está ao alcance de todos nós que buscamos entender e dominar nossas emoções. Mas atenção! A última lição, essa pode ser a grande chave que mudará sua perspectiva sobre a vida e suas desilusões. Portanto, permaneça comigo até o final, porque ao final dessa jornada, você terá novas ferramentas para se fortalecer em meio a qualquer tempestade. Vamos juntos mergulhar neste universo estoico, um mundo que pode verdadeiramente revolucionar sua maneira de viver e interagir com as dificuldades do dia a dia. Prepare-se para descobrir uma nova forma de pensar que pode, enfim, trazer mais clareza, paz e firmeza emocional para a sua jornada. Quando olhamos para os grandes pensadores estoicos, como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto, é fascinante perceber como suas ideias continuam tão relevantes mesmo em nosso cotidiano. Esses filósofos nos deixaram uma riqueza de ensinamentos que nos ajudam a enfrentar os desafios da vida de forma mais equilibrada e consciente. Por exemplo, Marco Aurélio, em suas meditações, nos lembra que a maior parte do sofrimento que enfrentamos é provocada por nossas próprias reações às situações que nos rodeiam. Essa percepção é a porta de entrada para a resiliência emocional, uma habilidade imprescindível nos dias de hoje, quando estamos constantemente bombardeados por pressões externas e internas. Imagine um momento em que você se sentiu sobrecarregado, talvez durante uma apresentação no trabalho, ou ao receber uma notícia inesperada. Como você reagiria? Muitas vezes, somos levados pela ansiedade, pela raiva ou pelo medo, tornando-nos reféns de nosso estado emocional. No entanto, os ensinamentos estoicos nos encorajam a observar nossas reações e a cultivar a capacidade de responder com calma e clareza. É inspirador pensar que cada um de nós tem a capacidade de transformar essas reações impulsivas em momentos de autocontrole e propósito. Histórias de pessoas que aplicaram a filosofia estoica em suas vidas são abundantes e podem servir como poderoso combustível motivacional. Um exemplo notável é o de Viktor Frankl, o psiquiatra que sobreviveu aos horrores dos campos de concentração nazistas. Frankl percebeu que, mesmo nas circunstâncias mais extremas, o que realmente importa é a forma como reagimos ao que nos acontece. Ele encontrou o significado em meio ao sofrimento, um princípio fundamental também defendido pelo estoicismo. Seus escritos e ensinamentos nos mostram que, assim como uma rocha se mantém firme diante das ondas do mar, podemos nos tornar inabaláveis, mesmo em tempos de crise. É esse tipo de transformação que buscamos ao nos aprofundarmos na sabedoria estoica. Ao praticar a reflexão diária e o autoexame, somos capazes de cultivar uma mente tranquila,
capaz de enfrentar os desafios sem nos deixarmos dominar pelas emoções. A resiliência emocional não é apenas um conceito, mas uma verdadeira habilidade que podemos cultivar. E isso se torna ainda mais claro quando avaliamos como as dificuldades da vida nos testam. Permita-se explorar essas lições e descubra o poder de se manter firme diante das tempestades que a vida traz. Eu estou aqui para te convidar a dar um novo passo em direção ao autoconhecimento e à transformação pessoal. Se você ainda não está inscrito no canal Sempre Estoico, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que pode te ajudar na jornada rumo à sabedoria estoica. Hoje vamos juntos explorar 8 lições estoicas que têm o potencial de transformar suas reações internas em verdadeiros atos de força e serenidade. Ao final dessa jornada, você terá novas ferramentas para se fortalecer em meio a qualquer tempestade. Portanto, prepare-se para descobrir uma nova forma de pensar que pode, enfim, trazer mais clareza, paz e firmeza emocional para a sua trajetória. Há muito tempo, na antiga Roma, um jovem chamado Lúcio tinha uma vida simples, mas repleta de desafios que pareciam surgir a cada passo que ele dava. Ele trabalhava duro todos os dias, enfrentando a pressão do dia a dia, mas, apesar de seus esforços, sentia que a vida sempre lhe impunha situações de estresse e conflito, como se estivesse preso em um ciclo sem fim. Junto a isso, a cidade pulsava com o barulho das carruagens, o clamor das vozes e a agitação dos mercados, que o fazia sentir-se ainda mais perdido e angustiado. Em meio a esse caos urbano, Lúcio se deparava frequentemente com situações que o deixavam angustiado, desde críticas implacáveis no trabalho até desentendimentos com amigos e familiares. Era como se as dificuldades fossem sombras que o seguiam, sempre prontas para atacá-lo nos momentos mais inesperados. Um dia, enquanto caminhava pelas ruas agitadas de Roma, em busca de um sentido maior, um velho sábio com olhar sereno e voz tranquila o abordou de maneira inesperada. Ele parou Lúcio e perguntou: "Por que você carrega esse peso em seus ombros, meu jovem?" O jovem, confuso e exausto, respondeu com desânimo: "Eu não posso evitar as dificuldades que a vida traz. Elas não me dão descanso." O sábio, então, com um sorriso gentil, disse: "A vida é feita de desafios, jovem, mas o que você pode controlar são suas reações a eles, e é isso que te tornará forte ou fraco." Essas palavras calaram fundo no coração de Lúcio. Ele nunca havia pensado que a única coisa verdadeiramente sob seu controle poderia ser sua própria resposta aos altos e baixos que a vida lhe apresentava. Aquele momento de iluminação fez com que ele reconsiderasse sua forma de enxergar a vida. A partir daquele dia, Lúcio decidiu que buscaria a sabedoria estoica, um caminho que o ensinaria a ser emocionalmente firme frente aos tumultos. Ele começou sua jornada com um novo foco, passando a observar as reações das pessoas ao seu redor, buscando entender como elas lidavam com o estresse, a dor e as desilusões. Então, começou a praticar a reflexão e o autoexame, amadurecendo com cada experiência vivida. Lúcio procurou compilar as lições que aprendeu com os grandes estoicos, como Marco Aurélio e Sêneca. Ele se lembrava das meditações de Marco, que enfatizavam o poder da mente e a importância de focar no que podemos controlar. Ele se sentia inspirado a explorar essa filosofia em busca de uma vida mais equilibrada. Em dias difíceis, ele fazia questão de se lembrar que o sofrimento que enfrentava, muitas vezes, era causado pela maneira como reagia às situações ao seu redor, e não pelas situações em si. Se desentendimentos surgissem, Lúcio ponderava sobre como responder de forma a não exacerbar os conflitos, mas que sim promovesse a calma e a compreensão. Certa vez, após uma discussão acalorada com um amigo, Lúcio decidiu aplicar esse aprendizado. Em vez de deixar que a raiva o dominasse, ele respirou fundo e optou por um diálogo honesto e tranquilo. A conversa não apenas suavizou as tensões, mas também fortaleceu a amizade, transformando um momento negativo em uma oportunidade de crescimento. Aquela vivência marcante
fez com que ele percebesse a importância de ter empatia. Olhar para a perspectiva do outro ajudava não só a resolver conflitos, mas também a nutrir relacionamentos significativos. Analisando seus pensamentos, Lucius se permitiu questionar: o que realmente importa para mim? Esse questionamento se tornou parte de sua rotina, um lembrete constante para avaliar as prioridades de sua vida e o que ele deveria valorizar. A prática diária da reflexão, sentar-se em um canto tranquilo, ou mesmo em um banco de praça, enquanto observava a vida passar, ajudava Lucius a cultivar uma mente tranquila, capaz de enfrentar os desafios de forma serena. Ao fazer isso, ele se sentia mais conectado consigo mesmo e com os outros ao seu redor. E assim, a prática do autoexame se tornou um elemento central em sua vida. Todos os dias, Lucius dedicava momentos para olhar para dentro, para entender suas emoções e as razões por trás de suas reações. Ele aprendeu que, ao reconhecer sentimentos como a ansiedade, a tristeza ou o medo, poderia desenvolver uma abordagem mais equilibrada em relação a eles. Em vez de se sentir dominado, ele agora parava para observar: o que esta emoção está me ensinando? Essa mudança de mentalidade se transformou em um poderoso aliado em sua jornada, permitindo que Lucius não apenas enfrentasse adversidades, mas também aprendesse e evoluísse com cada uma delas. A mudança interna que ele experimentou não passou despercebida para aqueles ao seu redor. Amigos e familiares começaram a notar um brilho novo em seus olhos. Lucius passou a emanar uma calma que antes parecia inatingível. Ele se tornou uma presença tranquilizadora entre seus círculos sociais, atraindo outros que buscavam conforto nos momentos de crise. À medida que contava sua história e os ensinamentos que estava adquirindo na prática da filosofia estoica, muitos foram inspirados a seguir seu exemplo, também buscando maneiras de ser emocionalmente inabaláveis. E assim, sua jornada pessoal se expandiu, iluminando o caminho para outros que estavam enfrentando suas próprias tempestades. Numa noite estrelada, enquanto observava o céu, Lucius refletiu sobre tudo o que havia aprendido. Ele percebeu que ser emocionalmente inabalável não significava ignorar as emoções, mas sim enfrentá-las com equilíbrio e clareza. Quando as vozes internas sussurravam medo e insegurança, Lucius havia aprendido a escolher qual delas escutar. Esse era o verdadeiro poder que ele acabara de descobrir. Uma força que sempre esteve dentro dele, esperando para despertar. Por fim, Lucius tornou-se um símbolo de esperança e resiliência na comunidade em que vivia. Quando os desafios surgiam, as pessoas o procuravam em busca de conselhos. Ele não tinha todas as respostas, mas oferecia uma escuta atenta e uma perspectiva baseada na filosofia estoica, incentivando-os a refletirem sobre suas reações e a abraçarem a aventura da vida com coragem. À medida que partilhava essas lições, Lucius percebeu que seu aprendizado ia além de si mesmo. Ele começava a cultivar um legado, uma rede silenciosa de indivíduos que também buscavam se fortalecer emocionalmente. Ele acabou inspirando outros a trilharem o mesmo caminho. E assim, sua vida se tornou não apenas uma busca por compreensão e equilíbrio, mas uma jornada coletiva de transformação, onde todos poderiam aprender a surfar as ondas da vida com coragem e graça, celebrando cada vitória e transformando cada desafio em uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Com o tempo, Lucius se tornou um verdadeiro pilar na comunidade, e seu nome é lembrado até os dias de hoje como um jovem que decidiu mudar sua história e, ao fazê-lo, impactou a vida de muitos outros. A lição que ele aprendeu com o velho sábio se transformou em um mantra. A vida é desafiadora, mas a verdadeira força reside em como escolhemos reagir a esses desafios. A sabedoria do estoicismo, que um dia o guiou em sua jornada, tornou-se um legado que viverá enquanto houverem pessoas dispostas a ouvirem seus ensinamentos e a darem passos em direção ao autoconhecimento, à coragem e à firmeza emocional. A primeira lição que podemos extrair da filosofia estoica é a noção de que devemos focar apenas no que podemos controlar. O estoicismo nos ensina a distinguir entre o que está sob nosso controle e o que não está.
Se uma situação está fora do seu controle e lhe causa estresse, a pergunta que devemos fazer é: o que estou realmente controlando aqui? Muitas vezes, padecemos por situações e pressões que não temos o poder de mudar. Por exemplo, durante uma grande tempestade em sua vida, como perder um emprego ou enfrentar uma separação, você pode se sentir impotente, como se tudo estivesse desmoronando. No entanto, ao tomar um momento para refletir, você pode perceber que o que realmente está sob seu controle é sua reação a esses eventos. Em vez de se afundar em uma espiral de desespero, você pode escolher maneiras construtivas de lidar com a situação, como atualizar seu currículo ou buscar novas oportunidades. Nesse sentido, a mente estoica nos ensina a direcionar nossa energia para o que podemos realmente influenciar. A segunda lição é entender o valor da perspectiva. Sêneca, um grande pensador estoico, dizia: a vida é como uma máscara. O que nós vemos depende de como escolhemos olhar. Ou seja, dependendo da forma como decidimos enxergar as situações, elas podem mudar completamente. Nessa linha, encarar desafios como oportunidades para crescimento pessoal é um poderoso passo na construção da resiliência emocional. Imagine que você está enfrentando um problema de saúde. Se você olhar essa situação com a perspectiva de que este é um momento para aprender mais sobre cuidados com o corpo, você pode encontrar um novo propósito. Portanto, se esforçar para mudar a maneira como interpretamos os eventos nos torna mais fortes, transformando obstáculos em oportunidades valiosas. A prática da indiferença é a terceira lição importante. Aprender a ser indiferente em relação àquelas coisas que não estão sob nosso controle nos permite ter um estado emocional mais estável e resistente. Imagine que você está em uma situação de trânsito pesado que está te atrasando para um compromisso importante. Ao invés de se irritar e permitir que isso estrague seu dia, você pode optar por dar um passo para trás, observar a situação de forma neutra e usar esse tempo para escutar um podcast interessante ou para relaxar. A indiferença não significa que você não se importa, mas sim que você escolhe não gastar energia emocional em coisas que não podem ser mudadas. A disciplina é uma quarta lição essencial para aqueles que buscam se tornar emocionalmente inabaláveis. A disciplina é fundamental para a manutenção da serenidade. Criar uma rotina estruturada que promova seu bem-estar emocional pode fornecer a estabilidade necessária para que você enfrente as tempestades da vida. Por exemplo, adotar hábitos saudáveis, como fazer exercícios regularmente ou reservar um tempo para meditação diariamente, traz um ritmo à sua vida que ajuda a cultivar uma mente mais tranquila. A repetição de práticas benéficas cria um espaço seguro para lidar com o estresse e promove um estado de paz interior, crucial para enfrentar as dificuldades. A quinta lição seria a arte da aceitação. Aprender a aceitar situações desafiadoras é essencial para o nosso crescimento emocional. O estoicismo nos ensina que o que não pode ser mudado deve ser acolhido. Suponha que você tenha recebido uma negativa para um projeto que considerava muito importante. Aceitar essa negativa e se permitir sentir a frustração momentaneamente, em vez de lutar contra ela, facilita o processo de superação. Essa aceitação torna-se o combustível que impulsiona a busca por novos projetos e oportunidades, uma vez que você direciona sua energia para construir e não para lamentar. Em tempos difíceis, a gratidão se torna uma prática poderosa. Ao invés de se deixar consumir pelo negativo, é crucial reservar momentos para refletir sobre as coisas boas em sua vida, por menores que sejam. A gratidão não apenas muda seu foco, mas também ajuda a lidar com as adversidades. Um exemplo prático seria anotar 3 coisas pelas quais você é grato todos os dias. Esse simples ato pode transformar sua visão de mundo, permitindo que, mesmo em meio a problemas, você encontre motivos para sorrir, e é um conceito fortemente debatido na literatura estoica, onde a apreciação da vida se destaca como uma forma de resistência. A 7ª lição gira em torno da reflexão constante. É importante questionar suas ações e reações. Em momentos de intensa carga emocional, se permita uma pausa. Essa pausa para reflexão pode alterar consideravelmente suas respostas
e você pode se descobrir mais centrado e capaz de evitar reações impulsivas. Considere a seguinte situação. Você teve uma discussão acalorada com um colega de trabalho. Antes de reagir impulsivamente e dizer algo que pode machucar, espere um momento para refletir. Essa prática não só promove a integridade nas relações, mas também traz uma sensação de paz interior. A oitava e última lição é a fusão entre razão e emoção. Os estoicos defendiam a capacidade de agir com lógica, mas sem desconsiderar nossas emoções. Aprender a integrar a razão ao sentir cria um equilíbrio que é inestimável. Pense nos grandes líderes que enfrentam crises. Eles não apenas analisam dados frios e tomam decisões racionais, eles também consideram as emoções de suas equipes e como suas decisões impactarão as pessoas. Essa habilidade de equilibrar as emoções com a razão é o que frequentemente separa os líderes eficazes dos que não conseguem conduzir suas equipes em tempos difíceis. Integrar essas lições em sua vida não é apenas um caminho para se tornar inabalável emocionalmente, mas também um convite para moldar uma nova perspectiva sobre o que significa ser humano em um mundo repleto de incertezas e desafios. Se você estiver disposto a refletir sobre cada uma dessas lições com a mente aberta, pode descobrir que enfrentar as tempestades da vida é não apenas possível, mas também enriquecedor. Portanto, ao dar o próximo passo em sua própria jornada de autoconhecimento e transformação pessoal, lembre-se de que essas lições estão sempre acessíveis e podem servir como bússola em sua busca por serenidade e equilíbrio emocional. Após muito estudo e prática, Lúcius começou a colher os frutos do seu aprendizado, e suas vivências se tornaram como lições que ele não só absorveu, mas também colocou em prática. Um dia, uma situação complicada surgiu em seu trabalho. Sua equipe estava em um conflito. Um típico dia em que a pressão e a tensão elevam os ânimos, e ele poderia facilmente se deixar levar pela raiva. Mas, em vez de ceder a essas emoções avassaladoras, ele respirou fundo, como sempre sugeriam os filósofos estoicos, e decidiu aplicar as lições que havia aprendido. Ele se lembrou das palavras de Marco Aurélio, que enfatizavam a importância de não permitir que as emoções nos dominem, mas sim de controlá-las e usá-las a nosso favor. Com serenidade, convocou todos e, em um gesto que trouxe a paz, perguntou: o que podemos aprender com isso? O conflito, que prometia ser uma batalha entre egos, foi resolvido pacificamente e sua equipe saiu mais unida. Lúcius, ao observar o resultado de sua abordagem tranquila, se lembrou do sábio que o inspirou a ser inabalável. Esse é um exemplo de que a verdadeira força não está em lutar contra os problemas, mas em abordá-los sabiamente, com calma e compaixão. Ele percebeu que a sabedoria estoica não se tratava apenas de controlar emoções negativas, mas sim de transformá-las em ferramentas para crescimento pessoal e coletivo. Ao aplicar esses princípios em seu cotidiano, Lúcio se destacou e se tornou um líder respeitado, admirado não apenas pela sua competência técnica, mas principalmente pela sua capacidade de manter-se firme em momentos de crise. Um certo dia, em uma situação similar, Lúcio se deparou com uma crise maior. Um projeto importante enfrentava prazos apertados e imprevistos, e a equipe estava a ponto de entrar em colapso. A ansiedade no ar parecia palpável. Em vez de se deixar levar pela pressão, ele lembrou do ensinamento de Sêneca, que nos alerta sobre as consequências de ser impulsivo e agir sem pensar. Decidiu então reunir a equipe em um brainstorm, fazendo com que todos se sentissem parte da solução. Ele facilitou o diálogo, encorajando cada um a expressar suas preocupações e ideias, certificando-se de que o ambiente fosse seguro e respeitoso. Isso não apenas acalmou a equipe, mas também possibilitou a criação de soluções inovadoras que ninguém havia considerado antes. Ao final da reunião, todos saíram não apenas mais confiantes em relação ao projeto, mas também como um time mais coeso, fortalecidos por aquela experiência vivida juntos, sob a liderança de alguém que personificava os valores estoicos em cada ação. A experiência de Lúcio demonstra como um líder estoico
pode criar um impacto significativo na dinâmica de uma equipe, promovendo um ambiente de tranquilidade e colaboração. Mas vale lembrar que a habilidade de permanecer inabalável não surgiu por acaso. Lúcius dedicou tempo a práticas de reflexão, como a escrita diária, onde registrava seus pensamentos e emoções, avaliando a forma como lidava com os desafios em sua vida pessoal e profissional. Isso não apenas o ajudou a identificar padrões negativos em seu comportamento, mas também fortaleceu sua capacidade de resposta em momentos de crise. Ele se comprometeu a praticar a gratidão, reconhecendo as lições em cada situação difícil e buscando sempre o lado positivo, conforme ensinava Epicteto. Sua jornada de transformação não passou despercebida por seus colegas. Um dos membros de sua equipe, chamada Marisa, estava passando por um momento muito difícil em sua vida pessoal. Ela lidava com a ansiedade e frequentemente se sentia sobrecarregada por todas as suas responsabilidades. Lúcius, percebendo que Marisa estava lutando, decidiu aplicar o princípio estoico da empatia e compaixão. Ele a convidou para um café fora do ambiente de trabalho, criando uma atmosfera mais descontraída. Ali, ele a escutou atentamente, sem pressa, validando seus sentimentos. Após a conversa, Marisa ficou mais tranquila e, inspirada pela atitude de Lúcius, começou a colocar em prática os princípios do estoicismo em sua própria vida. Marisa não levou muito tempo para incorporar essas lições no seu cotidiano. A meditação ajudou ela a manter-se centrada. Em uma reunião de equipe, ela compartilhou que, ao invés de ver um erro em seu trabalho como um fracasso, passou a encarar esses momentos como oportunidades de crescimento, ecoando o pensamento estoico de que a sabedoria está em aprender com a adversidade, ao invés de fugir dela. Lúcius ficou maravilhado ao perceber que seu exemplo estava levando a uma transformação positiva em sua equipe, mostrando que a prática estoica pode ser contagiosa, inspirando outros ao redor a adotarem uma mentalidade mais saudável e resiliente. Por fim, a história de Lúcius e Marisa é um testemunho poderoso de como a filosofia estoica pode se manifestar na vida cotidiana, trazendo não apenas benefícios pessoais, mas também coletivos. Ao utilizar os ensinamentos de Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto, eles transformaram não apenas suas reações diante dos desafios, mas também a cultura de sua equipe e, consequentemente, o ambiente de trabalho em que estavam inseridos. Lúcius se tornou o exemplo vivo de um líder estoico, não através de discursos, mas por meio de ações. Ele provou que, com o estoicismo, é possível transformar qualquer desafio em uma oportunidade, fortalecendo e enriquecendo a vida daqueles que o cercam. A grande virtude do estoicismo é uma sabedoria que, uma vez incorporada à vida, reverbera em cada gesto, em cada decisão, proporcionando uma verdadeira transformação em quem busca viver não apenas como um ser humano comum, mas como um ser humano inabalável diante das tempestades da vida. Agora que você aprendeu essas valiosas lições estoicas, é hora de refletir profundamente sobre sua própria vida. Quais dessas lições ressoam mais com você? Você já se permitiu experimentar a força dessas ideias? A filosofia estoica nos convida a questionar o que realmente está sob nosso controle e o que está fora dele. Por vezes, passamos tanto tempo nos preocupando com fatores externos que esquecemos que a principal batalha está em nossa mente. Como você pode, a partir de agora, discernir o que realmente merece sua energia emocional? Quais são as situações que você tende a amplificar em sua mente, levando seu ser a um estado de agitação e que, na realidade, podem ser abordadas com calma e racionalidade? Neste processo de autoconhecimento, é essencial reconhecer que somos os navegadores de nossas próprias embarcações e que, embora não possamos controlar as tempestades, podemos escolher como reagir a elas. Você está pronto para assumir esse leme? Quando se depara com o estresse do dia a dia, quais estratégias você tem utilizado para restabelecer sua serenidade? E se estas ainda não forem as mais eficazes, que tal refletir sobre novas abordagens? Imagine um momento em que você se sentiu completamente sobrecarregado por emoções, talvez durante uma briga com um amigo ou um confronto no trabalho.
Se você tivesse adotado uma postura estoica, quais perguntas você teria feito a si mesmo para desviar do caminho da reatividade? Pergunte-se: como posso praticar a empatia e o entendimento em vez de me deixar levar pela raiva? Vamos além. Você já parou para observar como suas emoções influenciam suas decisões? As escolhas impulsivas muitas vezes nos levam a arrependimentos, e a verdade é que, ao dominar a arte do autoexame, podemos transformar arrependimentos em aprendizados. O que você pode aprender sobre si mesmo a partir das suas reações? Existe um padrão em suas respostas emocionais que merece atenção? Como podemos nos permitir um espaço de reflexão antes de agirmos? Ao longo das suas experiências, você já se sentiu como uma rocha firme em meio às ondas do mar ou, pelo contrário, como um barco à deriva? Existe uma força interior que você ainda não despertou? Pense em alguém que você admira pela sua resiliência emocional. O que essa pessoa faz de diferente? Como podemos nos inspirar em suas ações e atitudes e aplicar isso em nossa própria vida? As lições estoicas nos mostram que a humanidade é um vasto campo de experiências e, ao partilhar nossas histórias, podemos iluminar o caminho uns dos outros. Na prática, como você pode destacar a ideia de que a vida não é feita apenas de acontecimentos, mas sim de como percebemos e reagimos a esses eventos? O que você faria se reconhecesse que suas reações são mais relevantes do que as situações em si? Pode ser que você tenha dificuldades para isolá-las, mas um bom exercício pode ser anotar suas experiências nas próximas semanas e refletir a respeito mais tarde. O que você sentiu? O que você pensou? Agora é uma ótima oportunidade para compartilhar suas descobertas. Você já aplicou algum ensinamento estoico em um momento crítico de sua vida? Como foi essa experiência? O que você aprendeu com ela? Este espaço é seu para expressar suas emoções e pensamentos, e a troca é rica e poderosa. A filosofia estoica auxilia não só no crescimento individual, mas também cria um elo entre nós, promovendo um crescimento coletivo. Ao deixarmos nossas reflexões e compartilhar nossas histórias, podemos ajudar outras pessoas a encontrar seu caminho em meio às tempestades da vida. Então, não hesite em deixar um comentário abaixo com suas experiências, suas perguntas ou até mesmo suas incertezas. O que você gostaria de discutir e que poderíamos abordar juntos? Através desse compartilhar, estamos criando uma rede de apoio e uma comunidade que busca se fortalecer, desenvolver e aprofundar no conhecimento emocional. Lembre-se, a jornada de autoconhecimento é desafiante, mas igualmente gratificante. Vamos todos juntos perseverar nessa busca por uma vida mais equilibrada e plena. Antes de chegarmos ao final, é importante lembrar que a construção da resiliência emocional é um processo que exige tempo e dedicação. Não devemos esperar milagres de um dia para o outro, mas sim cultivar uma prática diária e constante. Como o jovem Lúcius, um personagem fictício, mas que carrega lições valiosas, todos nós temos a capacidade de nos tornarmos emocionalmente inabaláveis ao aplicarmos os princípios do estoicismo em nossas vidas. Lúcius era um jovem que, no início, se deixava levar por suas emoções, reagindo com raiva e ansiedade sempre que se deparava com desafios. Contudo, ele decidiu que queria mudar. Acompanhemos rapidamente mais uma de suas histórias. Inspirado pelos ensinamentos de grandes filósofos estoicos, Lúcius começou a refletir sobre suas experiências diárias, tentando entender como suas reações influenciavam suas emoções e a maneira como lidava com o mundo ao seu redor. Em uma determinada manhã, ele enfrentou uma situação difícil no trabalho. Um erro que cometeu resultou em críticas por parte de seu chefe. O Lúcius de antes teria reagido com defensiva, sentindo a raiva se acumulando. Mas desta vez, ele fez uma pausa, respirou fundo e lembrou-se das palavras de Marco Aurélio. A qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Ele reavaliou a situação, se concentrando em aprender com o erro, em vez de se deixar levar pela frustração. Esse pequeno passo fez toda a diferença. Ele percebeu que tinha o poder de escolher como reagir e que suas emoções não precisavam dominá-lo. Com essa nova atitude,
Lúcio se tornou mais confiante e seguro. Nos dias seguintes, ao enfrentar outros obstáculos, ele continuou a aplicar os princípios estoicos. Em momentos de estresse, ele se lembrava do sábio ensinamento de Sêneca, que dizia que as dificuldades fortalecem o espírito. Essa filosofia se tornou sua âncora, dando-lhe espaço para crescer e aprender, em vez de se sentir derrotado. Com o passar do tempo, a autoconfiança de Lúcio cresceu. Ele começou a compartilhar suas experiências com amigos e colegas, incentivando-os também a aplicar os princípios estoicos. Ele se tornou um exemplo para muitos, e ao fazer isso, solidificou ainda mais suas próprias lições. Cada história que contava, cada desafio que superava, reforçava seu entendimento de que a verdadeira força não estava em não sentir dor, mas em aprender como reagir a ela. É essencial estarmos preparados para lidar com as adversidades da vida de forma madura e consciente. Se nós olharmos mais de perto, perceberemos que o que Lúcio fez foi criar um novo hábito. A prática deliberada da autoanálise e da reflexão tornou-se uma rotina em sua vida. Em seus momentos de meditação, ele revisava seus sentimentos, analisava os momentos em que tinha sido influenciado por emoções adversas e como poderia reagir de maneira diferente no futuro. Essa reflexão diária não só o ajudava a evitar reações impulsivas, mas também o fortalecia em sua jornada de autoconhecimento. Agora imagine como a vida de Lúcio e de muitas pessoas poderia ser transformada se todos nós decidíssemos seguir um caminho semelhante. Ao focarmos na nossa capacidade de raciocínio, podemos treinar nossa mente a responder com calma diante de qualquer tempestade. Através do estoicismo, todos temos a oportunidade de nos tornarmos capitães de nossos próprios navios, navegando através das águas da vida. Se ao darmos espaço para a reflexão e a consciência sobre nossas emoções, podemos não só nos proteger das tempestades emocionais, mas também encontrar clareza e propósito nos momentos desafiadores. Buscar entender nossas emoções é um grande passo. Isso nos leva a fazer a questão: o que eu realmente quero aprender com essa experiência? O estoicismo nos ensina que a vida é uma série de lições, e neste sentido, cada desafio é uma oportunidade de crescimento. Assim como Lúcio, transforme seus desafios em aprendizados e veja o quanto isso enriquecerá sua jornada. Ao escolher provocar um desvio em suas reações automáticas, você se tornará um exemplo para os que estão ao seu redor. Cada um de nós pode inspirar o próximo a resistir às tempestades emocionais. Se você quiser se aprofundar ainda mais nas práticas do estoicismo, aprender como eliminar certos hábitos e viver de forma mais leve e pacífica, eu recomendo clicar no card que deixei logo acima. Nele, te mostro como você pode se desapegar de coisas que te distraem e te tiram a paz, como a busca por validação externa e a necessidade de controlar tudo. O estoicismo nos ensina que, ao libertar-nos dessas âncoras, conseguimos viver com mais serenidade e propósito. Não deixe de assistir. Para encerrarmos, quero que você leve consigo a certeza de que você é capaz de superar qualquer desafio que a vida lhe apresente. Seja como Lúcio, mergulhe na reflexão, busque o conhecimento sobre si mesmo e não hesite em buscar apoio nos ensinamentos estoicos. A disposição em aprender com cada situação é o que nos torna verdadeiramente fortes. Se você sentiu que esse conteúdo fez a diferença para você, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal Sempre Estoico para que possamos juntos trilhar esse caminho de sabedoria e resiliência. Até a próxima! E lembre-se, grandes mudanças começam com pequenos passos e sua jornada de transformação começa agora.